Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje é: esse tipo de esforço seu faz o alcoolista que você ama querer beber mais. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um tipo de esforço, tá? Que talvez você faça, talvez você já saiba que faça, talvez não. Pode ser que esse esforço que eu vou falar aqui hoje você não perceba, você faça, mas não perceba que esse esforço seu está indo na marcha ré, está fazendo quem você ama beber mais. E na medida em que você entender o que é esse esforço, como ele funciona e os fundamentos por trás dele, você vai ter a oportunidade de usar a sua energia só para ir para frente, só para ir pelo caminho de fazer quem você ama parar de beber e não para querer beber mais. Então, presta atenção nesse vídeo até o final que você vai entender o esforço que você faz para você poder administrar a sua energia, poder cuidar mais de você no processo e se esforçar de fato quando esse esforço estiver vinculado a fazer quem você ama parar de beber, né? A atingir o seu objetivo. E esse esforço, né, que talvez você faça, que muita gente acaba fazendo sem perceber, vem por vários motivos, né? Às vezes você fica com medo de que essa pessoa corra riscos e fique mal, e faz sentido você ter medo, realmente. O alcoolismo ele pode trazer riscos, ele pode trazer perigos, né? Prejuízos, ele pode trazer problemas. Então faz sentido você sentir medo, só que a forma com a qual você vai administrar esse medo, a forma com a qual você vai tentar atrair o alcoolista de alguma forma para beber menos ou para controlar mais os riscos, pode jogar contra você. Então, muitas vezes, as pessoas acabam fazendo o quê? E o que é esse esforço? É você, por exemplo, para que ele não saia e não beba na rua, ou não beba de uma forma descontrolada, que você comece a tomar atitudes diretas para impedir que ele saia para beber ou que ele perca o controle na bebida. Como, por exemplo, dar comida para ele, ou ou deixar ele beber em casa enquanto você está em casa tentando alimentar ele para que ele fique com o estômago mais cheio e assim dessa forma ele se embriague menos e assim faça com que você se sinta um pouco mais seguro ou segura, porque daí você já sabe que, olha, pelo menos ele não está fora, pelo menos ele está aqui sob a minha vigilância, pelo menos eu estou conseguindo alimentar ele, garantindo que ele vai se nutrir. Então o raciocínio por trás dessa atitude não é claramente nocivo, ele até tem a sua lógica, só que sem querer você acaba fazendo o alcoolista que você ama beber mais quando você faz esse tipo de atitude, que justamente é o que você menos quer que aconteça. Eu não estou dizendo aqui que é para você não colaborar com o alcoolista ou para ignorar o risco que ele possa correr, fingir que não tem nada acontecendo e deixar ele à própria sorte. Não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. Só que assim, é o seguinte, toda vez que você faz força para evitar que o alcoolista tropece, isso recompensa um comportamento ruim, um comportamento nocivo. Passa uma imagem incoerente de que beber não é tão ruim assim, que você inclusive aprova ou tolera. Porque pensa só, se por um lado você falar para ele ou para ela que você gostaria que ele parasse de beber, que ficar sóbrio é mais interessante, se você tentasse aconselhar ele dos males do álcool, mas ao mesmo tempo você chamasse para si a responsabilidade de controlar no momento imediato, por exemplo, recompensando o comportamento de beber, por exemplo, chamando ele para beber em casa, bebe em casa, não, aqui é mais tranquilo, toma uma água no meio, tentando convencer ele, o que vai parecer? Vai soar que você, no fim das contas, você fala, mas as suas atitudes mostram uma coisa incoerente. É uma coisa incoerente com a mensagem que você quer passar de que o interesse seu é que essa pessoa pare de beber de fato. E que ela reconheça que parar de beber é o melhor. E que ela reconheça, inclusive, que ficar sóbrio tem muitas vantagens. E mais um motivo para você não fazer isso, tá? Mais uma justificativa para você não fazer isso, não criar esse contexto em que você segura ele para se controlar mais ou que você alimente ele, é que se você fizer isso na sua casa, por exemplo,
Olha, eu vou trazer, ao invés de ele sair no final de semana, eu vou trazer ele para minha casa, para ele beber na minha casa, comigo. A sua casa passa a se tornar um gatilho para beber. O cérebro associa uma experiência de prazer com a bebida com o ambiente que ele está. E aí começa a associar a sua casa. E aí faz com que a pessoa, quando for na sua casa ou for jantar com você, fique com vontade de beber, porque o cérebro é associativo. Ele tem um mecanismo chamado de pareamento, em que ele associa uma experiência positiva a uma situação ou a um ambiente. E isso tudo não no nível consciente, tá? Isso tudo acontece a nível do sistema de recompensa cerebral, que é uma parte um pouco menos racional do cérebro, que é onde o álcool atua. Então, isso é mais uma razão para você não fazer dessa forma, não usar esse seu esforço dessa forma. E outra coisa que fica parecendo também, olha, que é só você que precisa se preocupar com evitar os prejuízos do álcool. Porque ele fica passando a ideia de que é você que tem que fazer força para que ele não perca o controle, que é você que tem que fazer força para que ele decida parar de beber, sem ele fazer nada. Né? Para ele fica muito mais fácil. Inclusive você controla, você mantém ele mais seguro quando faz isso. O que passa uma sensação de realmente mais aprovação, de ser melhor, de ser uma boa alternativa. E isso diminui a consciência dele ou dela da necessidade da mudança, da necessidade de assumir alguma responsabilidade sobre a mudança, e da necessidade real mesmo de tatear o ambiente, né? De você sentir qual a resposta que o ambiente dá e poder adaptar o seu comportamento a isso. Né? Porque tem alguém ali que não deixa eu tropeçar. Então me parece que tropeçar não é um risco real, que não é tão problemático assim, ou que não se espera de mim, que se espera de uma pessoa de fora que evite que eu tropece. E olha, ao não compensar essa falta de controle dele ou dela nesses momentos em que ele está querendo beber, você torna o comportamento de beber mais difícil. E você torna, de alguma forma, menos interessante. E isso, como um hábito, né? Se for um hábito, você não fazer isso que eu estou dizendo, não compensar, né? Não tentar segurar ele para beber em casa, não recompensar ele em momentos em que ele está bebendo, tornando isso um hábito, vai tornar o quê? Ficar sóbrio. Vai tornar o comportamento de beber menos interessante, mais difícil, o que ao longo do tempo vai mexendo com as estruturas cerebrais de mudança de comportamento. Porque tudo que fica mais difícil de ser feito ou mais trabalhoso começa a ser menos interessante também. Começa a reduzir a atração para continuar bebendo. Eu vou contar para você uma história, tá? De uma aluna, a minha, que ela me contou o seguinte, que ela não tinha aprendido ainda sobre como lidar com o esposo dela, que vinha bebendo demais. E o que acontecia? Ele saía do trabalho, ele trabalhava muito pesado, de manhã, à tarde, e quando ele saía do trabalho, começou saindo para beber, para relaxar depois do trabalho. Só que isso começou a ficar cada vez mais constante. Então, quase todos os dias, ele começava a sair para beber depois do trabalho. E ele já não ficava mais 1 hora, 2 horas no bar. Ele passava a noite toda. Chegava em casa tarde da noite para dormir. Então, ele acabava perdendo o controle. E pior, nos finais de semana, mesmo nos dias que ele não trabalhava, ele saía para beber com muita frequência. E ela ficava sozinha no final de semana. Enfim, isso causava vários problemas. Aí ele saía para beber no sábado, ele bebia tanto que chegava no domingo de madrugada, super mal. E ela ficava ansiosa com isso. Né? Ela via que era uma situação descontrolada por parte dele. E ela via que, olha, alguma coisa errada está acontecendo, que o marido dela não era assim, né? Não era assim. Que ninguém nasce assim. Na verdade, ninguém nasce dessa forma. Esse é o alcoolismo se estabelecendo. E ela começou a se preocupar com isso. E aí o que acontecia? Ele chegava no dia seguinte, algumas vezes ele chegava e dizia para ela que ele estava, inclusive, arrependido de beber dessa forma. Que ele queria mudar, que isso não estava certo, que ele não gostaria de seguir bebendo assim. E o que acontece? Ela via que essa situação era descontrolada, ela via que isso não era normal, ela via que as coisas estavam saindo do controle dele, inclusive. E ela começou, intuitivamente, a tentar fazer ele ficar em casa. Convidando ele, por exemplo, para beber em casa,
para evitar que ele perdesse o controle com o álcool. E ela fazia o quê? Ela tinha toda uma estratégia em que ela começava a fazer comidas, né? A cozinhar coisas que ele gostava, para justamente alimentar mais ele, para deixar ele com a barriga mais cheia. Enfim, isso deu certo algumas vezes. Porque ele comia tanto, ela dava tanta comida para ele, intercalada com a bebida, ela ficava ali toda preocupada, tentando controlar o quanto ele bebia, tentando dar comida junto para evitar que ele ficasse tão embriagado, que algumas vezes dava certo no seguinte sentido, de que ele bebia menos, que ele perdia menos o controle, e isso dava uma sensação de segurança para ela. Olha, talvez isso possa ser controlado dessa forma, porque de barriga cheia ele fica menos embriagado, ele dorme mais cedo. Só que, ao longo do tempo, ela começou a perceber, ainda mais quando ela começou a assistir, ela me contou quando começou a assistir, começou pela primeira vez a pensar sobre isso, né? Quando começou a assistir os meus vídeos e pensar mais sobre isso, ela começou a perceber que isso não adiantava no fim das contas, porque ela continuava tendo que fazer isso várias e várias vezes, e às vezes não adiantava, às vezes ele simplesmente não queria comer, ele queria beber, e mesmo em casa, e mesmo ela tentando alimentar, não adiantava. E isso não fazia ele desejar parar de beber, no fim das contas. Ela começou a se dar conta disso. E pior do que isso, quanto mais ela fazia isso, mais ele começava a achar que beber estava tudo bem de uma forma geral. E mais do que isso, ele começava a achar que ela estava dando aval para ele, que ela concordava com isso. Porque, inclusive, ela bebia às vezes com ele, ela convidava ele ativamente para beber em casa. Soa, agora olhando, claro, talvez você vivendo isso pareça um pouco menos óbvio do que ouvindo sobre isso agora. Mas começa a prestar atenção se talvez em algum momento você já não fez algo assim. Claro, com boas intenções, claro, querendo evitar problemas, mas sem querer mandando a mensagem errada. Sem querer não fazendo com que essa pessoa quisesse parar de beber. E aí olha o que acontece, você diminui um problema a curto prazo, que é essa pessoa perder o controle, que é essa pessoa sair de casa, talvez até se colocar em risco de alguma forma, mas ao mesmo tempo você deixa ou até piora um problema para o futuro, porque não foi mexido, porque não foi estimulado, não foi estimulada a motivação dele para parar de beber. Foi o contrário, foi estimulada a motivação dele para beber, né? E daí tem gente que pode estar pensando o seguinte agora. E me conta aqui para eu saber nos comentários, você que está me assistindo, tanto no ao vivo quanto no gravado, me conta aqui nos comentários se você já me acompanha há mais tempo, coloca para mim aqui hashtag somos 1%, ou veterano ou veterana. E se você está começando a me acompanhar agora, coloca para mim nos comentários aqui hashtag novato ou novato, para eu saber se você está começando a me acompanhar agora. Porque muitas vezes, quem está começando a me acompanhar pode de alguma forma começar a pensar coisas do tipo. E aí me diga se você está pensando isso ou não. Vitor, mas olha só, eu não faço isso. Eu não faço isso. E mesmo assim, ele ou ela bebem. E mesmo assim, ele ou ela bebem. E se você pensou isso, faz todo sentido se você está no início do processo de entender como fazer quem você ama parar de beber. E deixa eu te dar uma notícia. No começo, o que você está aprendendo pode parecer bem mais difícil do que de fato é. Mas deixa eu te dar uma linha geral. São vários os elementos para você fazer quem você ama parar de beber. E o conceito aqui é você entender que existem reforçadores para o alcoolismo. Atitudes que você talvez não perceba, que podem reforçar o comportamento de beber. E que você pode estar reforçando o alcoolismo sem perceber. Então, se você só ouvir isso aqui que eu estou dizendo, tipo, isso eu não faço, você vai estar, por definição, deixando de avaliar uma possibilidade que naturalmente costuma ser assim. Quem faz esse tipo de atitude, em geral, quando está começando a entender, não se dá conta. Porque quem é que faria isso querendo? A pessoa não faz isso querendo. Faz isso por não perceber, por não ter refletido muito sobre o que está fazendo. Só que sem perceber, né?
E é muito comum as pessoas reforçarem comportamentos que não querem nos outros. Mas o antídoto para isso é você parar e refletir. Olha, será que de alguma forma... Tá bom, eu não dou comida, mas será que de alguma outra forma eu posso estar tentando aliviar uma coisa a curto prazo, mas criando um problema para o longo prazo? Porque existem reforçadores do alcoolismo que talvez você ainda não tenha percebido. E uma das formas possíveis de deixar de reforçar o alcoolismo é isso que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Mas além disso, tá? Tem várias outras formas. E além disso, não adianta só deixar de reforçar o alcoolismo, tá? Não adianta só fazer isso. É importante também reforçar a sobriedade. Reforçar, quando eu digo, eu estou falando de uma coisa, de um conceito técnico, no fim das contas. Sabe? Reforçar de tornar um comportamento diferente, mais comum ou mais presente. Nesse sentido, certo? E reforçar, e quando eu falo reforçar, eu estou falando sobre o sistema de recompensa cerebral. E, além disso, é importante você reforçar a sobriedade e também usar elementos da comunicação. Mas calma, se você está começando a acompanhar, calma, você logo vai começar a entender mais. Pode parecer bem mais difícil do que é, mas é uma habilidade nova, que você vai começando a entender, né? Então, assim, não é uma coisa só, é a junção das coisas e na estratégia geral, e tudo isso vai tendo muito mais força, mais poder, mais eficácia. Certo? E agora, existe um jeito errado de fazer isso, que eu estou falando, né? De você mudar esse comportamento. Olha, você simplesmente parar de fazer isso, parar de facilitar que ele beba em casa e simplesmente deixar rolar solto. Ignorar o problema e esperar que ele vá, por conta própria, perceber que ele precisa parar de beber. Né? Eu só vou soltar, só vou deixar. Então ele quer beber no final de semana? Beba. Então vai, tchau, faz o que quiser. E aí você vai tropeçar e aí você vai perceber que precisa parar de beber. E não colaborar com mais nada. Uma forma de mostrar assim, olha, cada um por si, você se vira com o seu problema, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou mais colaborar com isso, a melhor forma que eu posso fazer é me omitir, já porque eu faço. Não, calma, cuidado para não entrar no extremo oposto, tá? Porque senão você vai acabar também caindo, extremos não são tão interessantes, né? Em geral. A ideia não é essa, não é você simplesmente ignorar, fingir que não tem nada acontecendo e deixar essa pessoa à própria sorte. Porque se você fizer isso, as chances são de que vai demorar muito mais tempo, pela natureza do alcoolismo, vai demorar muito mais tempo para ele se dar conta sozinho, talvez nunca se dê conta sozinho da necessidade de beber. Né? Quando tem alguém alguém que ama o alcoolista, alguém que se interessa pelo alcoolista e está interessado em fazer ele parar de beber e faz isso do jeito certo, você acelera essa jornada que poderia levar 20, 30 anos ou talvez nunca acontecer para semanas ou meses. Então, não perca a fé e achar que, então nada adianta, calma. Você está no começo, está começando a entender. Também não é soltar, não é fingir que não vai acontecer nada, não é ignorar, tá? O jeito certo é que, assim, já que você vai fazer um esforço, né? E muitas vezes você faz esforços para fazer essa pessoa parar de beber de um jeito ou de outro. Nem que seja ou alimentando essa pessoa, ou às vezes buscando formas de conscientizar ela ou aconselhar ela, você faz algum esforço. Só que se esforce de uma forma diferente. Se esforce de uma forma mais estratégica. Se esforce para que o oposto se torne mais atraente. Não beber. Não beber. Que você, por exemplo, através de convites, por exemplo, já que essa esposa, ela cozinhava coisas que ele gostava para que ele ficasse em casa bebendo, ela poderia fazer o oposto. Uma pequena mudança na forma de se esforçar. Ela poderia, por exemplo, cozinhar, que ela já ia fazer essa comida que ele gostava, em momentos de sobriedade. E que pudesse utilizar isso, pudesse ter essa recompensa, caso não fosse beber. Por quê? Porque assim você associa uma experiência positiva, uma experiência agradável, a um estado de sobriedade. E assim já é uma forma de você recompensar ou reforçar uma atitude que você quer ver mais. E aí você vai começando a atuar na dinâmica do sistema de recompensa cerebral. E isso vai fazendo com que, ao longo do tempo, né, isso vai mudando
o interesse dele de querer beber ou querer ficar sóbrio. Por quê? Passa uma mensagem comportamental bastante coerente com a ideia que você gostaria de passar, que é o quê? Poxa, para de beber, pô. Começa a ficar sóbrio. Ó que legal ficar sóbrio. Ó, beber não rola. Beber não rola, você vai, não é por aí. Percebe? E aí esse esforço que você faz para tornar momentos de sobriedade mais agradáveis são mais eficazes para você conquistar, para você acelerar esse processo de tomada de consciência, de interesse dessa pessoa em parar de beber. Porque é aí que tem que estar o seu foco. E é aí que tem que estar o seu esforço. Porque assim o seu esforço vai dando resultado. Você pensando em como é que eu posso tornar mais atraente o caminho de ficar sóbrio e menos atraente o caminho de continuar bebendo. Nessa proporção. Com essa clareza, com essa coerência. E alguém, né, não é bem o foco do vídeo de hoje, mas só para te dar uma ideia sobre isso, porque alguém também pode começar a pensar coisas do tipo: Vitor, mas olha só, você está dizendo então para eu comprar, para eu começar a criar uma espécie de manipulação, eu começar a comprar essa pessoa, a subornar esta pessoa para que ela pare de beber? Eu não vou precisar fazer isso para sempre? Primeiro que não é um suborno, primeiro que não é uma manipulação, é meramente uma coerência, uma retidão, no fim das contas. Pensa só, manipulação no fim das contas é você fazer algo que tem um motivo oculto, que não seja claro e que crie uma dinâmica confusa. Né? Você pode demonstrar interesse na sobriedade, sem brigar pela razão, mas olha, isso me interessa muito mais. Aquilo não me interessa tanto. Eu quero ver mais esses comportamentos, aqueles não. Né? Você tem o direito de poder se comportar, olha, recompensar mais coisas que você gosta. Coisas que você quer ver acontecendo. E outra coisa que você não precisa fazer, ficar se esforçando assim a vida toda. Isso aqui é mais importante, principalmente em momentos em que o alcoolista não quer parar de beber. Em que ele não acha que beber é um problema. Porque assim você vai começando de uma forma até menos racional, a estimular o músculo da força de vontade dessa pessoa para se manter sóbria. E isso vai começando a crescer com o tempo. Vai começando a crescer a cada dia. E isso faz com que essa pessoa consiga ter mais condições até de desejar e de permanecer sóbria. Porque você está estimulando a sobriedade. Você está estimulando comportamentos sóbrios. E vai ficando e essa pessoa vai, né, a jornada não é só fazer a pessoa parar de beber. Né, a jornada é você criar interesse nessa pessoa para parar de beber e um interesse sustentado, um interesse estável, um interesse que aumente a cada dia. Para que você não precise ficar se preocupando, fazendo um microgerenciamento sobre essa pessoa. Para que você possa ficar tranquilo ou tranquila e seguro e confiando que, olha, essa pessoa vai tomar decisões melhores. Percebe a vantagem que existe entre você pensar no longo prazo? E às vezes isso tem um pequeno custo. Qual é o custo? Às vezes pode ser difícil para você tolerar alguns percalços do começo da jornada. Vai começar, por exemplo, olha, Vitor, eu quero que ele beba em casa porque eu sinto medo que ele saia e exagere. Mas esse medo que você sente, ele é justificável, mas a atitude que você vai tomar é mais interessante que seja em direção a o problema realmente diminuir, para esse problema realmente ficar menor, para que essa pessoa no futuro queira beber menos. Porque a melhor forma de diminuir um risco é diminuir a frequência com a qual esse risco ocorre, não é mesmo? Se você atuar para que ele queira parar de beber, você vai diminuir muito mais essa frequência de exposição a esse risco. Percebe? Porque se você evita que o risco aconteça nesse dia, beleza, esse dia o risco diminuiu, mas e os próximos? Né? Existem dois problemas. Um é que esse tipo de coisa acontece. O outro é que esse tipo de coisa se repete. Então eu te recomendo para você que, olha, comece a pensar em como fazer esse tipo de coisa não se repetir mais.
Por mais que isso aconteça, olha, ainda está acontecendo e é desagradável. E é por ser desagradável, é por ser assustador, é por ser incômodo, que justamente precisa de uma medida que reduza a continuidade desse tipo de comportamento. Então, vou te dar um passo aqui aplicável para você já aplicar hoje, ou aplicar essa semana já. Você certamente já tem uma ideia dos dias que essa pessoa sai para beber, dos padrões de bebedeiras, né? Você já sabe, olha, tem nesses dias, nessas fases, você às vezes sabe mais do que ele ou que ela, né? Sobre quais dias ele bebe, sobre quais dias ele decide beber ou quais dias ele perde o controle. E você pode, nesses dias, por exemplo, antecipadamente, fazer um convite para atividades que essa pessoa também aprecie fazer, mas que ela só possa fazer isso sóbria. E aí eu recomendo que você pare e pense um pouco. Olha, alguns minutos são suficientes para que você comece a pensar o que essa pessoa pode querer fazer de interessante, que pode ser interessante para ela. Não adianta ser uma coisa que seja interessante só para você. Ah, vamos assistir novela. De repente ele pode gostar muito de assistir novela, de repente não. Então tem que ser coisas que pareçam atraentes para ele e que você aceite fazer. E aí você vai fazer um convite. Aí tem gente que vai falar, mas o meu marido bebe todos os dias, Vitor. Olha, ele bebe todo dia. Mesmo assim não faz diferença. Você vai pensar no seguinte, eu vou fazer um convite para alguma atividade que possa interessar ele, que possa interessar ela e que só possa fazer sóbrio. E aí, Vitor, mas olha só, ele não vai concordar, ele não vai aceitar fazer isso. Mas perceba uma coisa, pode ser que na primeira vez não concorde, mas já começa a criar um conflito diferente na tomada de decisão para parar de beber, adicionando um elemento positivo que essa pessoa possa perder por decidir beber. Percebe? Você cria uma condição diferente no processo de tomada de decisão. Você cria uma escolha a mais. Você cria algo a ganhar por ficar sóbrio e você cria algo a mais imediato a perder por decidir beber. Mas eu diria para você fazer isso, olha, com uma postura seguinte, com a postura do guerreiro, da guerreira, com a postura do campeão ou da campeã, né? Que é qual? Você fazer isso pensando, olha, estou mexendo na estrutura, estou mexendo no processo de tomada de decisão. Desapegado ou desapegada do resultado imediato. Começa a inserir esses elementos no dia a dia. Olha, fazer convites que possam ser interessantes. Às vezes você vai começar a perceber que tem convites mais atraentes ou menos atraentes e começa a testar. Começa a repetir isso. Mas ele não aceitou fazer isso hoje. Ok. Quem perdeu foi ele, quem perdeu foi ela. Eu vou continuar, outro dia vou convidar. E vai começar a acrescentar, vai começar a parecer mais normal, porque talvez a primeira vez que você vai fazer isso soe como uma manipulação, mas não é, mas soe como uma manipulação. E essa pessoa pode começar a achar, de uma forma errônea, de uma forma enganosa, que você meramente quer controlar ela. E ela pode se rebelar, falar assim, você quer dizer então que você quer me comprar com, sei lá, uma lasanha? Você quer me comprar com um hambúrguer? Credo, você tá ficando louco? Eu vou beber, para de me encher o saco. Então, cuidado. Porque pode soar, mas não é essa a ideia. Não é você controlar a pessoa. É você mexer no processo de tomada de decisão. Percebe? Olha, não, eu não estou aqui querendo te controlar. Se eu puder... Você não vai falar isso. Mas a ideia é, se eu pudesse te amarrar para você não beber, eu amarraria. Mas já que eu não posso, eu entendo que é uma decisão sua, né? Eu não apoio, não concordo. Entendo que é uma decisão sua, mas olha só, eu gostaria de fazer coisas melhores. Na vida existem outras coisas que estão aqui, que poderiam ser feitas. Mas, enfim, a decisão é sua. E você vai aos poucos mostrando, olha, você não está preso, eu não estou querendo controlar você, mas olha aqui, coisas interessantes que poderiam ser feitas na sobriedade, você não aceitou. Né? Eu vou viver uma vida boa apesar disso. Eu vou me divertir apesar disso. Eu não vou ficar na sua mão apesar disso. Mas, olha só, tem essa opção. Que talvez antes não tinha. Que talvez normalmente não tinha. Né? Começa a observar a média do que você faz quando ele ou ela sai para beber.
Se você ou só ignora que isso acontece e vai deixando as coisas acontecerem, ou se você, além disso, fica remoendo a história, se preocupando e não fazendo nada de fato de produtivo para que isso mude. E daí você compara com essa possibilidade de eventualmente, não precisa ser todos os dias, mas de eventualmente você criar um contexto em que exista uma alternativa atraente. E daí essa alternativa, quanto mais interessante for aos olhos do outro, mais tração vai ter. Vitor, mas se ele aceitar um dia jantar comigo, isso vai fazer ele parar de beber automaticamente? Olha só, você fazer exercícios um dia vai fazer você entrar em forma automaticamente? Talvez não. Agora, você não fazer exercícios, o que vai fazer? Não vai resolver, né? Entende? A gente está falando aqui de um hábito, que isso você vai começar a fazer e vai começar a crescer. Pode ser até mais rápido do que você imagina, mas a ideia é você colocar isso, eu vou adotar essa conduta, vou começar a ter esse tipo de comportamento e vou começar a criar essa tensão diferente no processo de tomada de decisão para parar de beber. Isso certamente é um tijolo a mais. Isso certamente é adubo para a motivação para parar de beber. Mas não espere que agora, fiz isso uma vez, amanhã vai parar de beber completamente. Porque se você pensar assim, você vai começar a desviar a sua atenção, desviar o seu foco para coisas que não são produtivas. Pode ser que você comece a imaginar que, então vai demorar demais. Não é que demora demais. É a coerência, a constância que vai trazer esse resultado. Percebe? Assim como não é um erro só que faz o alcoolismo se alimentar mais, ele se reforçar mais. Então assim você aumenta um conflito positivo na tomada de decisão para parar de beber, adicionando um elemento positivo que ele possa perder por decidir beber ou ganhar caso decida não beber. E não importa se ele diz que gosta de beber, que beber faz bem para ele, isso é só um sinal de que o alcoolismo está reforçado. Certo? Você não vai discutir, não, beber faz mal para você. Não, olha, tem esse convite aqui. E isso, olha, eu me sinto bem melhor, me sinto bem mais confortável, me divirto muito mais com você estando sóbrio. Você não vai discutir sobre essas coisas, você vai estar agindo de uma forma não racional. Porque a ideia de gostar de beber também é uma ideia não racional. Ela não é uma ideia calculada. Então não adianta você mexer com o racional para atuar numa parte irracional. Aí isso é irracional, percebe? Ele diz que gosta de beber, porque é uma interpretação baseada de uma forma irracional. E você atuando dessa forma que eu estou falando, né, entre as outras que eu falo em outros vídeos também, você está mexendo com a parte não racional. Então não faz tanta diferença. Todo alcoolista diz que gosta de beber. Que beber, e todos já disseram em algum ponto que beber não traz problema. E mesmo assim, para de beber. Certo? Não se assusta com coisas que não são impedimentos, que parecem só. Estando longe, como aplicar esse passo de fazer um convite alternativo, atraente e em sobriedade? Estando longe, aí você vai precisar usar criatividade. Né? Por exemplo, você pode começar a criar uma rotina de ligações, de conversar com essa pessoa enquanto ela estiver sóbria. Você pode criar uma rotina de conversar com essa pessoa sobre o que vai fazer no final de semana. E você talvez possa começar até criar ideias de coisas que possam fazer à distância, mas aí você vai ter que pensar um pouco com criatividade, né? Tanto, mesmo presencialmente, tem que ter uma criatividade, mas a ideia é você ter momentos em que, se a pessoa bebeu, você não vai reforçar, né? Por exemplo, se a pessoa mora longe e ela gosta de conversar com você pelo telefone e ela liga para você embriagada, depois a gente conversa. E aí, nos momentos que ela não bebe, talvez você até tome uma iniciativa e ligue para essa pessoa, já que ela gosta de falar com você. Mas é importante nesse processo que você não atribua o seu valor para quais coisas são interessantes. Faz toda a diferença. Eu acho que é muito interessante eu ligar para essa pessoa e contar sobre a minha vida. Isso pode ser muito interessante para outra pessoa, mas pode não. Então é interessante você parar e fazer uma leitura. O que pode ser interessante aos olhos dessa pessoa? Para que crie algo que seja interessante aos olhos dela.
para realmente virar algo atraente de ser feito, ou atraente de receber. Tem gente que fala o seguinte: Vitor, olha só, isso aí, olha só que eu achei bem interessante essa... Você, Vitor, olha só, o meu esposo, ele faz, olha, eu não consigo entender, porque olha só, eu tento fazer coisas, eu tento recompensar a sobriedade, dele. Sabe como é que eu faço? Eu cozinho coisas saudáveis para ele comer. Eu faço alimentos fit, sem gordura, sem lactose, sem glúten. Eu faço alimentos, olha, super saudáveis, batata doce com frango, para recompensar a sobriedade. Mas não, por mais que isso seja um alimento saudável, claro, interessante, mas é desafiador até para quem não tem alcoolismo, não é atraente. Né? Mas é saudável, mas a gente não está falando aqui do que é saudável ainda. Então, no processo de, olha, conquistar ou buscar reforçar o comportamento de não beber. Comida saudável é um patamar mais acima, mais ideal, mas ele é menos interessante. Então, agora é o momento de pensar em, se ele não parou de beber, se ele continua querendo beber, é o momento de pensar em reforçar coisas atraentes ligadas à sobriedade. Percebe? Esse detalhe é muito importante. Não é tipo, vou trazer uma coisa saudável, porque coisas saudáveis, elas muitas vezes são até desafiadores, até para qualquer pessoa, né? Então a gente precisa de motivações pequenas para chegar até lá, né? Então o alcoolista vai precisar de uma motivação um pouco pequena também. Por exemplo, uma comida que talvez não seja tão saudável, ok, não é o ideal. Não é o ideal, mas é mais atraente. E o que é atraente começa a reforçar um comportamento sóbrio. E uma coisa vai ligando na outra, e vai virando uma bola de neve de comportamentos positivos. Até chegar num momento em que sim, alimentos saudáveis passam a ser interessantes. Mas isso é um processo também de estimular. Né? Isso serve para você também que quer se alimentar mais saudável. Começar num ritmo que torne esse comportamento diferente mais atraente. Né? Se você começar agora, amanhã eu vou começar a alimentar completamente saudável. Parece algo, né? O cérebro não está condicionado ainda para mudar esse comportamento e talvez se assuste demais e desmotive por parecer impossível ou não atraente ou desagradável demais. Né? Tem que estar mais evoluído para querer algo saudável. Então, tem que pensar no que é atraente para os outros. Você não pesca peixes usando... Por exemplo, eu gosto muito de carne. Talvez você não tem nada de errado com isso, mas eu gosto muito de carne, eu gosto muito de picanha. Mas se eu quiser pescar, né, se eu for pescar, se eu colocar no meu anzol um pedaço de picanha, eu acho que os peixes não vão se atrair tanto para isso. Eu preciso colocar no meu anzol isca de peixe ou minhoca. Eu não acho atraente isca de peixe, eu não acho tão atraente uma minhoca. Mas o peixe acha. E se eu quero, né, chamar uma pessoa para mudar um comportamento, por exemplo, fisgar um anzol, né, no caso de pescar, preciso ter algo que pareça atraente aos olhos do outro. Essa é a ideia. Certo? Então tá. Gente, foi um prazer. Me conta se você gostou dessa live, se você achou interessante. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!